Bom, primeiro eu queria dar um viva para o SEAT, assim, que já realiza 9 anos essa festa literária aqui no Parque das Meninas, e esse ano está homenageando as mulheres. Na verdade, são muitas mulheres que escrevem, que ilustram, que editam, que falam sobre literatura, que promovem literatura. Então a gente tem que falar assim, né, das mulheres, tem que valorizar e falar do protagonismo das mulheres na escrita literária, na poesia e na escrita sobre qualquer coisa que a mulher queira escrever. As mulheres estão sendo valorizadas no mundo inteiro, né? Na literatura, assim. Na literatura infantil juvenil, por exemplo, a gente tem 2 mulheres que já ganharam o principal prêmio da literatura infantil no mundo, que é o Hans Christian Andersen, que é a Ana Maria Machado e a Veja Bojunga. A gente também já teve uma mulher que ganhou o Nobel da Literatura, uma mulher americana, uma americana negra que ganhou o Nobel de Literatura. Bom, e aí eu queria agradecer a Elis também, né, por convidar a gente para essa mesa sobre o protagonismo feminino da mulher na literatura. E aí eu vou apresentar as 2 escritoras e jornalistas que estão fazendo parte dessa mesa. A Cláudia Nina é jornalista, doutora em letras pela Universidade de Utrecht, na Holanda, autora de vários livros, entre ensaios, críticas, biografias, ficção adulta, histórias infantis e juvenis, como A Barca dos Feiosos, A Repolheira, A Misteriosa Mansão do Misterioso Senhor Lam, Nina e a Lamparina. Cláudia também é resenhista e colunista nas revistas Rascunho e Seleções, também é crítica de literatura. Foi editora do Caderno Ideias, do Jornal do Brasil, saudoso Caderno Ideias, que infelizmente a gente não tem mais quase nenhum caderno de literatura, né? Isso é um problema que a gente tem que resolver, assim, eu acho. E há um mês ela fez parte da delegação brasileira do Printemps Littéraire Brasileiro, que é um festival literário que acontece, que já teve a 4ª edição e passou pela França, pela Bélgica, pela Espanha, Portugal. E a Cláudia me disse que em todos os livros dela, as personagens principais são mulheres. Ela publicou a tese de doutorado dela sobre a Clarice Lispector, Palavra Usurpada, e esse ano ela lançou o primeiro romance juvenil, Amor de Longe, que tem também como personagem principal, acho que não por acaso, uma personagem chamada Clarice. Né? Nada por acaso, claro, na literatura. Rosa Amanda Strauss é jornalista, nasceu no Rio, começou a carreira como repórter, escrevendo em muitas revistas que tratavam de temas femininos. Revista B. Entre elas, a Mulher de Hoje, Pais e Filhos. Trabalhou em várias editoras, na Nova Fronteira, na Codec, na Nova Aguilar. Foi repórter e redatora. Foi editora da primeira revista digital literária no Brasil, né? Doce de Letra. Dedicada à literatura infantil e juvenil, Doce de Letra. Em literatura, ela começou com um livro de contos para adultos em 1991. E com esse livro ela ganhou o Prêmio Jabuti. Fez uma rápida passagem por poesia também, com o livro O Bispo e Colombina, e em 95 estreou na literatura infantil. Ela já publicou mais de 30 livros, em quase 30 anos de carreira. E entre eles, Alecrim, Deus me livre, o Wallace e João Vitor, que inspirou aquela série Cidade dos Homens, que foi dirigida por Fernando Meirelles, e 7 Ossos e uma Maldição, que são contos de horror assustadoramente reais, né? São contos de horror da nossa, sobre nós, né? Sobre gente como a gente, sabe?
Então, assim, agora que passou um pouquinho só o meu nervoso, gente, desculpa, vamos começar a falar. Eu acho que eu queria... Queria falar, assim, sobre a formação da gente como escritora, passando pela formação como leitora, né? O que vocês leram pela vida fora, assim, na infância, na adolescência, que deu vontade também de escrever, né? E escrever é difícil. Escrever é difícil. Eu acho que isso todo mundo concorda, né? Ou não. Vou passar o microfone. Que escrever é difícil? Eu acho que é. É bastante difícil. Na verdade, escrever é fácil. O texto fica bom é que é difícil. Né? Porque você sentar, escrever, você escreve. É por isso que eu costumo dizer que escritor não é aquele cara que terminou de escrever e está pronto. O escritor é aquele que, na hora que ele termina de escrever o texto, ele para, põe na gaveta, aí daqui a pouco ele vai e reescreve. Esse é o trabalho do escritor, é mais reescrever até do que jogar. Aquela primeira coisa que a gente joga é o tranquilo, né? A redação, né? Eu costumo falar, a redação da escola. Depois é que a gente vai trabalhando aquilo. Bom, eu li criança, evidentemente, Monteiro Lobato e Laura Ingalls. Eu ia todo Lobato, pulando só o Poço do Visconde, que eu achava muito chato, pela ordem. Terminava, passava para Laura Ingalls, pela ordem também, uma casa no Campina, uma casa na Floresta, a margem do Riacho, até o oitavo, voltava para Reinações de Narizinho e fiz isso ao longo de muitos anos, né? Li só esses livros, até porque a gente não tinha uma oferta de literatura infantil tão grande. E dali eu já passei para Jorge Amado, foi uma coisa assim mais... Acho que o Jorge Amado foi meu escritor de transição. Mas não foi exatamente o escritor que me inspirou. Mas eu costumo dizer que eu percebi que eu era uma escritora quando eu li, eu devia ter uns entre 18 e 20 anos. Quando eu li, acho que pela terceira vez, Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu leio, às vezes eu releio Os Maias, que eu fico com saudade do João da Ega, que é um personagem adorável que tem lá. E nessa vez, quando eu comecei a ler, tem uma cena que é um jantar. É o jantar que o João da Ega está dando para um banqueiro. E as cenas do Eça são muito povoadas, né? Nesse jantar tem umas 10 pessoas juntas ali, todas falando ao mesmo tempo. De repente eu parei e disse assim, opa, como é que ele faz isso? Sabe, como é que ele bota? É uma dificuldade você fazer um diálogo, você botar 2 pessoas falando no texto, como é que esse sujeito me coloca 10? Aí voltei para ver. E eu acho que foi aí que eu descobri a técnica. Né? Aquela técnica que não está escrita em lugar nenhum, mas que a gente aprende com os grandes autores, né? Naquele como é que ele faz isso. Então eu costumo dizer que quem me fez perceber como escritora foi o Eça. Eu fui uma criança meio rebelde, assim. Eu fui uma criança meio rebelde, assim. Eu não segui muito essa trilha de leitura ávida na infância mesmo. Eu lia os livros de obrigação do colégio. Eu lia com gosto. Me lembro disso, de ler com gosto os livros de obrigação. Mas, tirando o esforço do meu pai em me trazer os livros de fora, eu lembro que era sempre difícil, era sempre aquela eu lembro da dificuldade dele em me apresentar o livro, eu lembro disso, entendeu? Até que foi muito engraçado que depois que eu virei leitora, escritora, ele vira e fala assim, tanto que eu insisti, Cláudio. Me lembro dessa frase dele. Mas isso demorou um pouco, né? Eu posso dizer que o momento em que eu dei um estalo, que eu me tornei uma leitora e busquei os livros de prazer, além dos livros de obrigação, eu posso dizer que foi no exato momento em que eu me mudei para Porto Alegre. Por quê?
que isso? Não foi só uma mudança de paisagem, mas foi uma mudança de vida integral. Eu saí, eu nasci no Rio, estudava num colégio chamado Teresiano, vocês conhecem, e nada contra o Teresiano, mas eu não gostava. Não era o meu colégio, assim, não era um colégio que combinava com a minha forma de viver, de sentir, de experimentar a vida. Assim, eu não era uma boa aluna, eu achava que eu tinha problema, que eu era burra, fiquei em recuperação em matemática, enfim. Eu custei entender que aquele colégio não era um colégio para mim. E a minha sorte foi que a vida me mostrou que o problema não era comigo, assim, especificamente, entendeu? O problema era uma inadequação daquela forma de ensino ao meu jeito de ser. E aí eu fui para Porto Alegre, não por conta disso, assim, não era uma criança problema, apenas não era estudiosa, e a gente se mudou para Porto Alegre em função da... Eu estou contando isso, gente, porque isso aqui eu vou ter um objetivo só do que é falar do meu romance juvenil. Enfim, e aí quando eu mudei para Porto Alegre, em função do trabalho do meu pai, eu obviamente fui para um outro colégio, e nesse colégio que se chama ainda João 23, eu me encontrei. Eu me tornei uma das melhores alunas da sala, eu me apaixonei pelo conhecimento e, sobretudo, pela literatura. Eu lembro que na primeira semana de aula, a gente teve aula de português todos os dias, porque a professora estava grávida, ia sair de licença, e precisava, não sei por que razão, por que motivo, tiveram que acelerar o conteúdo de português, e a gente teve assim semanas direto de português, e aquilo me fascinou, adorei. Eu falei, gente, eu não estou reclamando, ela está dando explicação, eu estou gostando tanto. E a aula e tinha aula de literatura, obviamente, só que e os livros de obrigação, como que vinham os livros de obrigação neste colégio? Em forma de teatro. Então, o primeiro livro de obrigação que eu tive que ler foi Clarissa. E eu li, eu me apaixonei pelo livro, porque eu me tornei uma das personagens. Eu lembro que eu briguei, porque eu queria ser a personagem principal. Briguei assim, não, eu lutei pela personagem, eu não fiquei com a personagem principal, mas eu fiquei com a mãe da personagem. Eu não me lembro qual o meu papel, mas era um papel bacana. E então, foi um clique, foi um momento que eu posso te dizer, só que ali, e eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu era criança, pequena ainda, né? Então, nesse momento, eu percebi, opa, eu gosto disso, eu gosto de literatura. E fui buscando as leituras, comecei com poesia, Ferreira Goulart, porque eram os livros que as crianças, olha só, da sala, me ofereciam para ler. Escrevi um poema para mim, nos caderninhos, e aí eu fui buscando os livros, fui me apaixonando, enfim. Agora, o clique da técnica, que é o segundo momento. O primeiro é o clique da leitura, o segundo é o clique da técnica. Quando você passa da sua posição de leitor para você querer entender que técnica é essa, e será que eu sou capaz, será que eu quero fazer isso? Aí foi com Clarice Lispector. Aí já foi aos 18 anos, quando eu entrei na faculdade. Gente, esse gesto de você pegar um livro e dizer assim, dá uma lida nisso aqui, eu acho que parece com você. Isso divisor de águas pode ser transformador na vida de uma pessoa. Eu lembro direitinho de uma colega de faculdade, eu estava entrando na faculdade de comunicação, uma amiga minha pegou o Aprendizagem ao Livro dos Prazeres de Clarice Lispector. Foi o primeiro livro da Clarice que eu li. Ela chegou e falou assim, lê isso aqui, tu cara, pronto. A partir daí eu fiz meu mestrado em Clarice Lispector, meu doutorado em Clarice Lispector, e, enfim, em função dela, eu acabei me interessando não só pelo jornalismo, mas depois pela literatura como escrita. Então, vou só sair um pouquinho da Clarice, que depois eu vou voltar para ela. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês veem as personagens femininas retratadas na literatura feita por homens e feita por mulheres? Né? Como é que as personagens femininas são retratadas assim? Olha, eu acho que depende. Eu sempre que perguntam isso, eu lembro que quem fez a Capitu foi um homem.
um homem com narrador homem, inclusive, né? E falando justamente dessa impossibilidade de você capturar o feminino, né? Então, eu acho que a questão é menos se a personagem é feminina, se o escritor é mulher ou homem. Ainda falando de primeiras leituras, eu lembro quando eu tinha uns 14 anos, alguma coisa assim, minha mãe começou a me trazer livros, não é da sua época, da Biblioteca das Moças, eu acho que não é da época de ninguém, talvez da sua. A Biblioteca das Moças. Eram livros muito machistas. As autoras, eu não sei nem se eram mulheres mesmo as autoras, mas era Madame Delis e umas coisas assim. Todas as histórias giravam em torno de uma moça muito pobre e que queria se casar com um sujeito rico e a família era contra. Era pior do que novela. E isso era considerado a literatura feminina da época. Isso na plena década de 1970, a gente estava no meio da contracultura, o mundo explodindo e aquelas mocinhas ali preocupadas se elas iam casar, se elas perdessem a virgindade, que era o grande problema, era o problema central daqueles livros e tal. Peraí, deixa os meninos passarem. Senão não dá. E agora, a primeira vez que eu me vi, que eu me encontrei no livro, que eu me vi retratada no livro, e aí eu acho que tem a ver, além do fato de ser uma autora mulher, tem a ver também com o fato de ser uma autora contemporânea, foi com a Lígia Fagundes Telles, foi quando eu li As Meninas, né? Aí sim, na hora que eu li As Meninas, eu disse, opa, agora estou começando a falar a minha língua, né? Que é um livro muito bacana, são três moças, e aí ali você vai falar de posicionamento político da mulher, você vai falar da relação da mulher com as drogas, você vai falar da relação da mulher com o lado mais mulherzinha mesmo. Então você tem os vários aspectos do feminino, né? Então se chama As Meninas. E para mim foi o primeiro livro que de fato me impactou, assim. E eu acho que existem muitas maneiras de você ter uma personagem feminina. O fato da personagem ser feminina não quer dizer nada. O fato de ter sido escrito por uma mulher, necessariamente, também não quer dizer nada, né? Você pode ter um livro extremamente machista e reacionário escrito por mulher, né? Depois a gente volta só para a gente falar de questões mercadológicas, porque aí sim eu acho que é importante a gente falar isso. Eu acho que eu queria falar dessa questão da literatura dita, literatura feminina, literatura para mulher, literatura de mulherzinha. Por que não? E isso é relacionado a livros escritos por mulheres, né? Existem esses termos assim que ainda existem, né? Que ainda reforçam um lugar ali para a mulher. Que será que precisa disso na literatura? Por que não só literatura, né? E como a mulher, né? Por que não só literatura? A autora é uma mulher, mas por que não só literatura? Por que literatura de menina? Por que literatura de mulher? Porque mulher não pode ler, não pode se interessar por uma personagem que é uma cientista, porque ela tem que só se interessar por livros sobre amor, sobre relacionamentos, sobre, né, e como as personagens são retratadas. Eu fico nervosa com essa questão, viu? Realmente, porque isso mexe comigo, me mexendo cada vez mais essa questão. Porque, olha só, gente, eu sempre penso num autor chamado João Carrascosa. Eu sempre penso no Carrascosa e eu acendo uma vela pro Carrascosa sempre, porque ele é um dos meus autores favoritos. E ele, se você pegar o texto dele, você não sabe quem escreveu. Você não sabe se é homem, se é mulher. Vamos esquecer isso. E eu me pergunto, isso é uma grande injustiça, sabe? A gente tem que mudar tudo, refazer tudo, porque está tudo errado. Assim, nessa questão do feminino, masculino, essa questão toda de gênero, isso não tem nada a ver. Autores são autores. Mas me fico muito irritada, porque eu tenho esse livro, por exemplo, que chama Paisagem de Porcelana, tá? Que é um título delicado, né? É delicado, paisagem de porcelana, nossa. Só que
esse livro não tem nada de delicado. Assim, se a gente for ver porcelana, nossa, ai que coisa, como a Cláudia é delicada. Cláudia não é delicada. Eu sou educada, mas não sou delicada quando eu escrevo. É diferente, esse livro é brutal, esse livro é cruel, ele toca questões muito importantes da violência contra a mulher, dessa violência que a gente não percebe, que é pior, que é aquela que está do seu lado e que vai tomando o seu controle até o ponto de você não saber como reagir. Você não sabe como reagir, você se torna refém da sua própria história, e que é a coisa mais difícil de você se libertar, é quando você se torna refém da sua própria história. Então, só que quando uma mulher escreve um livro que tem um título delicado, não me digam que não é verdade, porque é verdade, os homens torcem o nariz, torcem. Não vem me dizer que, não, a gente lê as mulheres que a gente gosta. Mentira. Os homens têm preconceito em relação aos títulos que soam femininos. Então, se esse livro tivesse um título bem tosco, sabe, bem assim, agressivo, ele seria recebido de uma outra forma. Aí a gente trabalha com a estética da recepção, que é um outro trabalho, uma outra vertente que a gente, né, poderia também trabalhar nessa área da teoria literária, estética da recepção, mas não é isso que a gente está falando agora. Então, eu sempre uso o Carrascosa, porque o Carrascosa é um autor que ele tem coragem de ser delicado. Os livros dele são absolutamente delicados. A forma como ele escreve é porcelana, né? Agora, homem pode, né? Que lindo, nossa, como é sensível, como o Carrascosa é sensível. Agora, quando a mulher escreve dessa forma, ela muitas vezes é rotulada como mulherzinha. Não me digam que não é, porque é. Posso mandar uma coisa aqui? Tem uma coisa que, na verdade, eu tenho uma certa implicância também com o excesso de delicadeza, que eu chamo de literatura de cristaleira, que teve uma época que era o clichê da literatura feminina, era cristaleira. A outra seara que é importante é o aspecto mercadológico, que se reflete também nas premiações, que eu chamo premiação de aspecto mercadológico também. Eu acho que a premiação está entre a academia e o mercadológico, né? Ela junta esses dois. Que aí sim você tem essa questão, né? A maior parte dos compradores de livros de ficção é de mulheres, isso historicamente. Quem lê ficção é majoritariamente mulher. Qualquer pesquisa vai mostrar isso. O homem vai ler livros técnicos, etc. e tal, até porque a gente sabe que imaginação, fantasia, são coisas muito mulherzinha, né? Para que o homem vai se interessar por isso? Que era o que a gente estava conversando aqui antes, né? Essa questão do sentimento, essa questão da exposição e da investigação do sentimento, ela é considerada muito feminina. Então, é muito curioso, porque se a gente tem um mercado que é majoritariamente feminino, né, no entanto, ele é majoritariamente ocupado por escritores homens, e quando você chega na hora das premiações, esse prêmio Bravo, que eu acho que ele já virou simbólico, eu não sei se as pessoas acompanharam o que aconteceu ano passado, é um prêmio literário. O júri era todo composto por homens, como só acontecia nos concursos literários. Todos os finalistas eram homens, evidentemente, todos os premiados foram homens, e deixou de lado obras fantásticas que foram publicadas por mulheres ano passado, né? Algumas, quando eu olhei, disse assim, como o 40 Dias da Maria Valéria Rezende não está aí. Como se estivéssemos em um palimpsesto de putas, da Elvira Wigner, que é extraordinário, o livro é maravilhoso, como não está aí? Né? Eu me lembro que eu acho que foi o Galera, não foi? Ou não lembro, mas foi alguém parecido, alguém mais ou menos da mesma, foi o Galera, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu digo, do ponto de vista da criação, não faz a menor diferença, até porque eu não sei escrever sem ser como mulher. Né?
Eu sou mulher. Eu posso criar um personagem homem, assim como o homem pode criar um personagem mulher, mas o meu ponto de vista sempre será feminino. No entanto, se a gente sair da caixinha da nossa criação, é uma discussão que precisa ser levantada, porque quando a gente vê esse tipo de questão, a maneira como esse tipo de questão é tratada, eu acho que a gente tem que falar sim, né? É isso. Acabei com o roteiro da Sol, cara. Não, então, eu vou falar dos escritos, então, da Rosa e da Cláudia, que aí a gente continua nesse... a Rosa escreveu foi a sua tese de... ela escreveu uma biografia, um ensaio biográfico sobre a Teresa d'Ávila, né? Na verdade, a Santa Teresa de Jesus, que foi uma menina, assim, tinha uma ligação já fortíssima com a imaginação, com a criação desde muito nova, que se interessava, que teve uma biblioteca à mão em casa, né, do pai, e que se interessava por temas absolutamente contrários aos temas que eram, digamos, indicados para meninas naquela época, no século XVI, né? Eu vou ler o que eu escrevi, então, porque eu escrevi. Sobre Teresa, que era apaixonada desde criança por histórias de guerra, que usava o poder da imaginação para criticar a Inquisição, foi chamada de a roteirista principal nesse seu trabalho. Você quer falar um pouco sobre o que te fascinou nela, o que te motivou a escrever? Ela transformava os irmãos em personagens para brincar de Helena Blasquez, né? Tem essa história maravilhosa, que ela se vestia de homem, depois ela que comandava as brincadeiras e fazia os irmãos, ela era Helena Blasquez. É legal que a gente está em Santa Teresa, né? Então, eu trouxe um trechinho que eu queria destacar desse ensaio biográfico, chama-se Teresa, a Santa Apaixonada, está super esgotado, mas tem Kindle, e tem Kindle bem baratinho, inclusive. Mas eu destaquei aqui um trecho que é justamente o que fala da questão da literatura, da leitura por parte de mulheres, né? Quando a gente fala em formação de leitor hoje, as nossas primeiras leituras, nós somos muito privilegiadas por nascermos no século XX, né? E no Ocidente, né? Então, o que acontecia? A Teresa era uma menina impossível, que brincava de guerra. Na verdade, ela queria ser mártir. Ela leu a Vida dos Santos, porque a única leitura que era recomendada para meninas e para mulheres na época era religiosa. Os homens liam livros religiosos um pouco, mas sobretudo livros de aventuras. Por quê? Porque eram eles que precisavam ser estimulados para abandonarem suas casas e virem conquistar principalmente a América, né? Tanto que chegou um momento em Ávila que não existiam mais homens para casar com as meninas solteiras, que todos estavam aqui, todos tinham vindo com Pizarro, todos tinham vindo para a conquista de novas terras. Então os homens liam histórias de aventuras, histórias de viagens, e as mulheres precisavam ler livros religiosos. Mas muito subrepticiamente circulava pela sociedade e era muito desestimulado pelos educadores, e falar desestimulado é pouco, os romances de cavalaria, né? E os romances de cavalaria, que estão na base dos contos de fada, inclusive, estão na base da imagem da princesa, da mulher como princesa que vai ser resgatada pelo príncipe, por aquele cavaleiro cheio de virtudes. Naquele momento, a ideia da mulher como princesa, ela era revolucionária. Nesse momento, ela é a coisa mais retrógrada que nós temos. Mas era a única coisa que dizia para as mulheres o seguinte: você é especial. E vai aparecer alguém que vai perceber que você é especial. Porque para a mulher daquela época era uma reprodutora. Ela se casava com 16, entre 16 e 18 anos, ela paria descontroladamente até a morte. Aos 30 anos a mulher estava morta de tanto parir.
Hoje a gente faz na internet campanha, não façam isso com as cachorrinhas, etc. e tal. Era a vida das mulheres. A mulher que quisesse escapar desse destino, ela tinha que ir para o convento. A mulher que quisesse estudar, a mulher que quisesse ler, ela ia para o convento, porque era um lugar onde ela não precisaria ter filhos, ela não precisaria cumprir o papel de reprodutora, e ela poderia ler, ela poderia estudar. A própria Teresa, ela vai para o convento por causa disso. Isso vai acontecer com várias outras religiosas que deixaram obras que chegaram até os dias de hoje, como a Inês também, e várias outras, né? Mas então o romance de cavalaria, ele dizia para aquela mulher o seguinte: você é especial, você não é um animal. Tem alguém que vai olhar para você e só pelo fato de você existir vai reconhecer uma pessoa em você. Essa é uma ideia na qual eu venho trabalhando desde que eu fiz a Teresa, e ainda vou sistematizar de uma outra maneira. Mas o papel do romance de cavalaria era muito importante ali para as meninas. Mas aquilo circulava quase que clandestinamente. O trecho que eu tinha destacado era de um educador espanhol, se não me engano, Pérez de Moya, e ele falava do perigo que era deixar as meninas lerem romances de cavalaria, né? Que era um perigo, porque aquilo poderia incendiar a imaginação dessas mentes tão frágeis que eram as mentes femininas. Então, você olha o quanto a gente já conseguiu caminhar até agora, e o quanto, na origem disso que a gente hoje tanto combate, que são as histórias de fadas, na verdade, teve o primeiro reconhecimento da mulher, primeiro reconhecimento literário, né, da mulher quanto uma pessoa com qualidades, uma pessoa que poderia ser vista não só como um animal reprodutor. Cláudia, você escreveu sua tese de doutorado sobre a Clarice, né? E a Clarice é uma escritora que aqui no Brasil ela é cultuada pelas mulheres praticamente como uma deusa, mas precisou vir um homem de fora para reunir todos os contos dela, um americano, num livro. Isso é um absurdo, né, Cláudia? E o seu romance juvenil tem uma personagem, quer dizer, você fez a sua tese sobre ela, você pesquisou, e você fez o seu livro, o seu juvenil, a sua personagem se chama Clarice também. Não só ela se chama Clarice, como existe uma intertextualidade. Porque, como eu falei no início, e não foi por acaso, eu falei da questão de uma aprendizagem ao mundo dos prazeres, que foi o primeiro livro da Clarice que eu li. Esse livro, ele está imerso nessa história. Existe uma intertextualidade latente e uma intertextualidade óbvia, que no final, não vou dar spoiler, mas o livro aparece de fato no final da história. E, claro, ela se chama Clarice justamente por isso, por causa dessa minha conexão, né, com Clarice. Agora, é engraçado, né? Você fala que Clarice é cultuada como uma deusa e tal, mas será que ela é lida? Não sei, Lida de verdade? Assim, é porque eu vejo tanta gente postando frases que não são dela. Não, eu não estou falando, obviamente, daquelas coisas. Eu vejo pessoas próximas postando frases que não são dela. Então, a minha pergunta para você é: será que ela é lida de verdade? Porque o Moser, ele leu de verdade. Ele leu de verdade a Clarice. E ele leu, assim, de uma forma... Ele, antes de ser biógrafo, antes de ser qualquer coisa, ele é um leitor de Clarice, mas um leitor de verdade. Então, assim, é uma provocação que eu jogo. Assim. Será que ela é lida de verdade? Assim, mas eu não sei se a literatura dela é lida como deveria ser lida. Eu não sei se ela é entendida como uma literatura para todos, como de fato é. Vou te dar um exemplo. A minha filha, quando tinha 11 anos, eu li para ela um conto chamado Restos do Carnaval, que está no livro Felicidade Clandestina. Ela chorou. Mamãe, que
coisa. Uma menina de 11 anos. Então, assim, eu não acho que Clarice é difícil, sim. Você tem os estágios, né? Você tem os romances, Maçã no Escuro, Cidade Sitiada, O Lustre. Claro que a gente não vai falar desses romances, A Paixão Segunda de H, que é um ensaio filosófico, você não vai começar por aí. Mas você veja quantos livros, principalmente os de contos, foi por onde o Mozart começou, entrou por aí, pelos livros de contos. Clarice é muito lida na escola, certo? Por meninas e meninos, muito lida, muito lida. Ela é muito lida na escola. Os contos da Clarice são muito lidos em escola. Não, mas há uma introdução, né? E ela é uma das escritoras brasileiras mais importantes. Não, assim, é só uma provocação, gente. Eu quero só... Será que ela é lida de fato, como deveria ser? É isso. A gente está aqui também para provocar. Então, eu não acho que a Clarice tenha vencido ainda essa barreira de escritora difícil. Eu acho que ela ainda é reconhecida como uma escritora difícil. Entendeu? Eu acho que os contos de Clarice, eu sempre achei a Clarice uma excelentíssima contista. Eu não acho que os contos dela sejam lidos, absorvidos, vividos e amados como deveriam ser. Eu acho. Eu não posso falar de Clarice que eu fico porque tá mesmo. Gente, olha só, a gente tem que começar a pensar em encerrar, porque às 11 horas, que agora, vai ser uma homenagem aqui para a Graça. Então, a gente vai ocupar o espaço dela. Eu acho que a Clarice é aquela coisa assim, né? Ela tem uma frase que eu adoro. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Quem sabe essa literatura supostamente declinada do feminino não seja porque os homens talvez tenham medo de falar no que realmente importa ou de que ouvir o que realmente importa. Não sei. É só uma provocação. Também de deixar as mulheres um pouco nesse lugar de frágil, acho que interessa um pouco. Eu acho que quando a gente fala de protagonismo feminino, a gente tem que falar também de que lugar a gente está e que lugar a gente quer ocupar, sabe? Que lugar, do que a gente quer falar e como a gente quer ser ouvido. Então eu queria agradecer muito por vocês, pela paciência de vocês, pela presença de vocês. Queria ter falado mais sobre, sabe, o protagonismo das mulheres, as mulheres escrevendo, as mulheres editando, ilustrando, lendo, né, como leitoras, como personagem. E não consegui falar nada, mas obrigada. Acho que é isso. Eu queria agradecer o convite da Elige, agradecer ao convite da Flist e só agradecer a Sol. Então, obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada pela escuta. Eu sempre agradeço pela escuta, porque eu acho que ninguém ouve ninguém ultimamente. Então, obrigada pelo convite, claro, e pela escuta. Obrigada. Obrigada, Cláudia, Rosa, obrigada, Elige, obrigada, Ninfa, pelo convite para fazer essa mesa importante aqui. E boa Flist pra gente, boa.